Álvaro Bruno, a lição de número 4, lição do dia 26 de janeiro de 2025. Deus, ele é triuno, lição comentada pelo pastor Ezequias Soares, presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí, presidente também da Sociedade Bíblica do Brasil, uma grande editora. A lição é de adultos, primeiro trimestre de 2025, e é a lição número 4. Deus, ele é triuno. Se você perdeu alguma aula, é só você procurar aqui na playlist, que provavelmente o pastor Fernando já colocou lá uma playlist com todas as aulas. É só você ir lá, clicar, assistir, para você não ficar perdido nesse trimestre. Estamos falando de apologética, defesa da fé, falando de heresias e seitas que a gente precisa aprender a identificar, de falsos profetas, falsos doutores. É sobre isso que nós estamos estudando. Lembrando que essa lição número 4 é a lição de adultos da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus. A nova loja da CPAD em São Paulo está na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, ali bem próximo do metrô Belém e ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali na CPAD, como em todas as lojas no Brasil e no mundo da CPAD, você encontra livros, revistas, materiais evangélicos para estudo e para o seu crescimento espiritual. Ali você procura o Moisés, o pastor Gerson, a Berenice, toda a equipe ali da CPAD, eles vão te atender com muito carinho, com muito gosto e com muita educação. Também na livraria, no térreo do templo do Belenzinho, do novo templo do Belenzinho, você tem a livraria da associação. Ali você procura o pastor Silas, procura o Alex, e eles também vão te vender, vão te apresentar materiais, bíblias, revistas, materiais evangélicos, também para a sua edificação espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando Andrade, nosso amigo, nosso colaborador direto aqui do canal. Quando você compra qualquer material na Provix, uma parte da verba é destinado à manutenção desse canal. E se você quiser contribuir de alguma maneira, faça o seu Pix. Está aí na tela o número 11 98915 6905. Você pode também nos ajudar. Queremos agradecer a ajuda permanente e maravilhosa do pastor Reginaldo Aparecida Amaral e da sua esposa, irmã Maria Francileide, que muito tem cooperado conosco, cedendo esse espaço para o nosso estúdio, nos ajudando de diversas maneiras, até financeiramente. Deus abençoe esse casal abençoado. Também Deus abençoe o irmão Josué, esposo da Marilena, que também tem nos ajudado direta e indiretamente aqui nesse canal, participando com cenário, com tablado, com carpete. É um homem de Deus. Deus abençoe o irmão Josué. Também a todos os irmãos e irmãs da congregação do BNH, onde nós servimos a Deus, que tem orado, tem apoiado, tem nos ajudado direto ou indiretamente. Minha gratidão a todos. Lógico, agradecendo também ao nosso pastor setorial, pastor do setor 50, pastor Dorival Mendes, toda a sua família, pastor Jefferson, o co-pastor da igreja e toda a sua família, e todos os irmãos do setor 50, do Ministério do Belém, de todas as partes aqui de São Paulo, do Brasil e certamente até do mundo, que estão acompanhando as nossas videoaulas aqui no canal do professor Álvaro Bruno. Lembrando a você, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva aqui no canal, se você é novo por aqui, deixe o seu comentário e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Lição 4, 26 de janeiro de 2025, lição de adultos. Deus ele é triuno. Texto áureo está em Mateus 28, 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 3, do versículo 15 ao 17, e Mateus 28, versículos 19 e 20. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Segundo objetivo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E terceiro objetivo, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Então, a palavra-chave desta lição é Trindade. Introdução. No Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. Então, na igreja primitiva, essa ideia de que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo já era reconhecida, já era uma realidade na igreja. Mas, 150 anos depois, 250 anos depois, houve a necessidade de se recorrer à formulação teológica para provar isso aqui. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. E mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então, isso aqui era comum para a igreja primitiva. Tópico 1. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? 1. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então vejamos, Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, capítulo 6, versículo de número 4. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Então, primeiro ponto. Marcos, lá no Novo Testamento, capítulo 12, versículo 29, palavras de Jesus. Diz assim, Marcos 12, 29. Jesus respondeu, perguntaram para ele, qual o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este, ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então, o mandamento do Antigo Testamento é o mesmo do Novo.
cada uma das pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho e ao Espírito Santo. Então, o nome Deus é usado para as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma das pessoas é cada Senhor, com letra maiúscula. Isso também ocorre com o tetragrama, as 4 consoantes do nome divino Yahvé, Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se à Trindade. Tá? Então, Deus, a Trindade, né, o Senhor, é aplicado às 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Letra C. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Vamos entender por quê. Deuteronômio 6:4, a gente já leu. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a confissão de fé no judaísmo. Eles creem assim. A palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne, lá no Gênesis 2:24. O termo echad, em Deuteronômio 6:4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Tá? Então, você veja que a confissão do judaico, do judeu, no judaísmo, tá? Se refere a uma só carne, a união. Tá? Então, o monoteísmo judaico-cristão, ele não entra em contradição com a Bíblia. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa só pessoa. Tá? São 3 pessoas e um só Deus. Evidência lá no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 3:22. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. E o Senhor diz, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E não para por aí. Em Isaías 63:8-14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Yahvé e com o anjo de sua face, mostrando aí a presença das 3 pessoas da divindade. Número 3, revelada no Novo Testamento, a Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Letra A, a Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, Mateus 28:19, na distribuição dos dons espirituais, capítulo 12 de 1 aos Coríntios, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, 2 aos Coríntios 13:13, na unidade da igreja, na obra da salvação, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade, lá em Filipenses 3:3. Letra B, a Trindade dos credos. A Trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância
embora distintas. Tá? Então veja que isso aqui é a Trindade que foi homologada pelos credos, os credos de Constantinopla, de Nicéia, tá? Foram confirmadas por homens estudiosos e especialistas da Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Tá? Número 2, as heresias contra a doutrina da Trindade. Vamos às heresias. São duas as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Vejamos cada uma. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Então, nessa lição nós trataremos do unicismo. Primeiro, unicismo. Esse movimento teve a sua origem desde o século III, seria mais ou menos o ano 300 depois de Cristo. É conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Então, são esses nomes aí, mas o significado é praticamente o mesmo. Os principais heresiarcas, ou seja, os pais dessa heresia, representantes desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio. Vamos ver cada um deles. Se você quiser mais detalhes sobre isso, venha aprender teologia na FAESP Parelheiros. O unicismo não nega, presta bem atenção, o unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. E aí vamos ver como é que é isso. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. Tá? Então, eles negam, eles ensinam, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles negam que é uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Se você não tem uma, passa na CPAD e compra, é baratinho, é muito importante você saber o que isso significa. Tá? Então, o nosso Deus é um Deus só, mas esse Deus, que é um só, é composto de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, que o unicismo nega. Tá? A verdade bíblica: ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus, Mateus 3,16. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. João 8,16, João capítulo 17, João 17, versículo 13. João 8,16 e o versículo 17 e João 17, versículo 3. João, né, diz que Jesus declara que ele é uma pessoa e o Pai é outra pessoa, embora sejam eles o mesmo Deus. João 10:30. Tá? Com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Mateus 26, 39, 42. Ele fala com o Pai, ele fala com outra pessoa. Também nos seus discursos e também na oração sacerdotal em João 17. Então, Jesus ele deixa bem claro, ele é uma pessoa, o Pai é outra pessoa e o Espírito Santo que viria é outra pessoa. Tá? Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele.
Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa, João 14, 16 e 26. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. 2 de João, versículo 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Há uma incoerência. Eu ser pai de mim mesmo, né? Ou eu ser filho de mim mesmo, que sou meu pai, não tem sentido. Tá? Então, a Bíblia ela é coerente, ela é consistente e ela é muito clara. Tá? Vamos ao número 3. Unicismo, uma heresia antiga que está também na atualidade. O problema, na atualidade, vamos ver e observe bem isso daí. Existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. Olha, vai guardando. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Nós cremos na Bíblia. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção, essa separação. Veja lá. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas, que é o Pai, que é o Filho. E que esse conhecimento não é cognoscível, mas é um conhecimento místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Eles são da mesma natureza. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Ninguém conhece o Pai se não for através do Filho e ninguém conhece o Filho se não for revelado pelo Pai. Mateus 11, 27. Então, nós temos aí a unidade de natureza. É o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a mesma natureza, mas são pessoas distintas, são pessoas separadas. Uma reflexão bíblica, vejamos. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Então, mesmo que as pessoas se convertam nesse meio, mas a palavra de Deus vai mostrar para elas que aquilo ali está errado. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. Tá? Aquilo que a pessoa pensa, aquilo que a pessoa sente. Tá? As emoções caíram com a natureza humana no Éden. Tá? Ou seja, o coração do homem é enganoso. Jeremias 17, 9. Tá? O coração do ser humano, ele falha, ele é caído. E não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito Santo. Então nós somos dirigidos pelo Espírito Santo dentro da palavra. Então eu não posso, porque eu consigo compor linhas melódicas, né, passagens, frases de efeito, com coisas que parecem muito boas, que mexem com a minha emoção,
mas se elas estiverem contra a palavra, fora da palavra, isso não pode ser a minha regra de fé. Minha regra de fé é a palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo, me convencendo da justiça, do juízo e do pecado. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. Tá? A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, segundo aos Coríntios 11:4. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante, a doutrina que não está de acordo com a Bíblia. As pessoas que seguem o unicismo, nós oramos para que elas leiam a Bíblia e sejam esclarecidas pelo Espírito Santo do erro doutrinário que elas estão seguindo. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão, com respeito, com amor, com consideração. Tá? Então, não foi citado aqui o nome do grupo ou dos grupos unicistas, mas você pode deduzir, aí na sua classe de aula os professores vão fazer os devidos comentários e será dado nome aos elementos, tá? Então nós temos uma posição oficial, nós cristãos, assembleianos, pentecostais, temos a nossa declaração de fé, como nós cremos na doutrina bíblica e nós rechaçamos essa heresia que é o unicismo, né? A doutrina unicista. Conclusão: a introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, deve professar o que a Bíblia diz, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Tá? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é bem delimitado e todos eles formam um só Deus. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Aqui nós terminamos a lição número 4, 26 de janeiro de 2025. Deus, ele é triuno. Nós, conforme nossa declaração de fé, conforme nossa crença na Bíblia Sagrada, nós cremos nas três pessoas como um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a nossa fé. Respeitamos quem pensa diferente, mas a Bíblia está acima dos pensamentos humanos e das placas denominacionais. Nós seguimos a Bíblia. O dia que a minha denominação começar a pregar coisas diferentes do que está escrito na Bíblia, eu fico com a Bíblia. Nós ficamos com a Bíblia. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva aqui no canal. Um abraço apertado para você e sua família. Leia a próxima lição, a lição de número 5, né, que vai tratar que Jesus
ele é Deus. Falamos hoje da Trindade e vamos começar a falar agora especificamente de cada pessoa da Trindade. Um abraço, a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.